Alguma vez você já se perguntou se a sua vida na terceira idade está realmente alinhada com o que Deus espera de você? Muitos homens chegam a essa fase pensando que o tempo de servir e crescer já passou, que agora resta apenas descansar e esperar. No entanto, a Bíblia nos mostra uma perspectiva completamente diferente. Em Salmo 92, versículo 14, somos informados: mesmo na velhice darão frutos, serão cheios de vigor e verdejantes. Deus está nos revelando que a terceira idade não é um tempo de estagnação espiritual, mas uma etapa de contínuo crescimento e propósito divino. Hoje, exploraremos 7 erros graves que, segundo os ensinamentos bíblicos e a perspectiva do renomado evangelista Billy Graham, os homens não devem cometer na terceira idade. Esses erros podem afastá-los do plano perfeito que Deus tem para esta fase tão importante de suas vidas. Você descobrirá como evitar essas armadilhas pode transformar sua velhice em um tempo de abundante bênção, sabedoria e legado espiritual. Billy Graham, que serviu fielmente ao Senhor até seus últimos dias, demonstrou com seu próprio testemunho que a idade avançada pode ser uma etapa de grande influência espiritual quando vivida de acordo com os princípios bíblicos. Seus ensinamentos nos lembram que Deus continua agindo poderosamente por meio daqueles que permanecem fiéis, independentemente de sua idade cronológica. A palavra de Deus tem muito a nos dizer sobre como viver com propósito e dignidade em nossos anos de maturidade. Provérbios 16, versículo 31, nos lembra que os cabelos brancos são coroa de honra, acham-se no caminho da justiça. Deus honra a velhice quando ela vem acompanhada de uma vida justa e em conformidade com sua vontade. Vou lhe apresentar esses 7 erros em ordem ascendente, começando pelos mais comuns até chegar aos 3 mais graves e destrutivos, que requerem nossa máxima atenção. Esses últimos 3 erros podem ter consequências eternas se não os identificarmos e corrigirmos a tempo. Portanto, fique até o final para descobrir como esses erros podem estar afetando sua caminhada com Deus e como as Escrituras nos oferecem soluções práticas para cada um deles. Você está pronto para examinar seu coração e permitir que Deus renove sua visão para esta fase da sua vida? A pergunta não é se você tem muitos anos pela frente, mas se os anos que lhe restam, sejam muitos ou poucos, serão vividos com propósito divino e plenitude espiritual. Comecemos esta jornada de descoberta juntos. O primeiro erro grave que muitos homens cometem na terceira idade é perder a visão do propósito divino. Você já sentiu que, ao chegar a certa idade, já não tem muito a oferecer? Essa mentalidade contradiz diretamente o que a Bíblia nos ensina sobre o plano contínuo de Deus para nossas vidas. Imagine por um momento a vida de Abraão. Em Gênesis 12, versículo 4, as Escrituras nos dizem que Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou para sair de sua terra. 75 anos, uma idade em que muitos hoje pensam que já é hora de se aposentar e descansar. No entanto, foi precisamente nesse momento que Deus iniciou a parte mais significativa do propósito de Abraão. Não era o fim de sua utilidade, mas o começo de seu maior impacto. A mentalidade secular nos diz que, com a idade avançada, vem a obsolescência, que nosso tempo de contribuir já terminou. Mas a perspectiva de Deus é radicalmente diferente. Em Isaías 46, versículo 4, ele promete: até a sua velhice eu serei o mesmo, e até as cãs eu vos carregarei. Eu o fiz, e eu vos levarei. Eu vos carregarei e vos salvarei. Deus não nos projetou para nos tornarmos espectadores passivos em nossos últimos anos, mas para continuarmos sendo participantes ativos em seu reino. Billy Graham compreendia profundamente essa verdade. Apesar das limitações físicas que enfrentou em seus últimos anos, nunca abandonou seu propósito divino. Continuou pregando,
aconselhando presidentes e escrevendo livros que tocaram milhões de vidas. Em uma ocasião, Graham expressou: "A Bíblia indica que, enquanto tivermos fôlego, temos um propósito divinamente ordenado para nossa vida. Não importa nossa idade ou condição, ainda somos chamados a estender seu reino." Essa convicção o manteve servindo até o fim de sua vida. Quando perdemos a visão do propósito divino, experimentamos consequências devastadoras. A depressão começa a se infiltrar em nossa mente, questionando nosso valor e razão de ser. Nossa identidade, que deveria estar firmemente enraizada em Cristo, começa a desmoronar. E talvez o mais perigoso, experimentamos um estancamento espiritual que nos impede de continuar crescendo em nosso relacionamento com Deus. O salmista Davi entendia a importância de manter um propósito divino na idade avançada. Em Salmo 71, versículo 18, ele ora: "Mesmo na velhice e nas cãs, ó Deus, não me desampares, até que eu possa proclamar o teu poder à geração vindoura, a tua força a todos os que hão de vir." Davi não via sua idade como um obstáculo para servir a Deus, mas como uma plataforma para continuar proclamando sua fidelidade às futuras gerações. Como você pode evitar esse primeiro erro? Comece reconhecendo que Deus não terminou com você. Pergunte a si mesmo: quais talentos, experiências e sabedoria Deus me deu que poderiam servir a outros? Há necessidades em minha igreja ou comunidade onde eu poderia contribuir? Como posso investir meu tempo em coisas de valor eterno? Mantenha seus olhos abertos para as oportunidades que Deus coloca em seu caminho, pois Ele continua chamando você para uma vida de significado e propósito. Lembre-se de que seu propósito não é definido por sua produtividade ou capacidade física, mas por sua disponibilidade para ser usado por Deus. Ele vê além das limitações que acompanham a idade e ainda tem um plano perfeitamente desenhado para esta fase da sua vida. O segundo erro que muitos homens cometem na terceira idade é descuidar da comunidade de fé. Você notou como é fácil se isolar à medida que os anos passam? Talvez as limitações físicas, a perda de amigos próximos ou simplesmente a rotina tenham levado você a se distanciar gradualmente de sua comunidade espiritual. No entanto, a Bíblia nos ensina claramente que não fomos criados para caminhar sozinhos, especialmente em nossos anos de maturidade. Em 1 Coríntios 12, Paulo descreve a igreja como um corpo em que cada membro é essencial. A idade não diminui sua importância no corpo de Cristo. Na verdade, sua experiência e sabedoria são recursos inestimáveis de que a igreja precisa desesperadamente. Quando você se isola, não apenas se priva de comunhão, mas também priva o corpo de Cristo dos dons únicos que Deus lhe deu. Hebreus 10, versículos 24 e 25, nos exorta: "E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima." Essa instrução não tem data de validade. Não há uma idade em que deixemos de precisar do estímulo e da exortação mútua. O isolamento espiritual nos deixa vulneráveis aos ataques do inimigo. Tal como um leão que espreita a ovelha separada do rebanho, Satanás procura aproveitar a solidão para semear dúvidas, desânimo e amargura em nossos corações. Billy Graham alertou sobre esse perigo, apontando que a solidão pode ser uma das cruzes mais pesadas que alguns têm de carregar na velhice, mas Deus nunca pretendeu que caminhássemos sozinhos. A comunidade de fé fornece apoio, prestação de contas e oportunidades de serviço que são vitais para nosso bem-estar espiritual. Em seus últimos anos, Billy Graham continuou valorizando profundamente a igreja local e a comunhão com outros crentes. Embora suas aparições públicas tenham diminuído devido a limitações físicas,
Ele manteve relacionamentos significativos com pastores, líderes e crentes que o encorajavam em sua caminhada espiritual. As consequências de descuidar da comunidade de fé podem ser profundas. Sem a perspectiva equilibrada que o corpo de Cristo fornece, podemos desenvolver pontos cegos espirituais. Sem a responsabilidade mútua, nossas fraquezas podem crescer sem controle. E talvez o mais significativo, perdemos a alegria que vem de servir e ser servidos na família de Deus. A solução bíblica para esse erro é clara. Comprometa-se novamente com sua comunidade de fé. Isso pode exigir humildade para reconhecer sua necessidade dos outros e talvez criatividade para superar barreiras físicas ou situacionais. Participe regularmente dos cultos de adoração. Junte-se a um pequeno grupo em que possa compartilhar sua vida com outros crentes. Busque oportunidades de servir que estejam alinhadas com seus dons e capacidades atuais. Lembre-se de que a igreja não é simplesmente um lugar para onde você vai, mas uma família à qual você pertence. Sua presença importa. Sua contribuição é valiosa. Sua participação ativa na comunidade de fé não apenas beneficia você, mas também enriquece todo o corpo de Cristo. O terceiro erro significativo que muitos homens cometem na terceira idade é deixar de investir nas novas gerações. Você já considerou o impacto eterno que poderia ter se compartilhasse intencionalmente sua sabedoria, experiência e fé com aqueles que virão depois de você? Deus desenhou um sistema em que cada geração tem a responsabilidade de nutrir e equipar a seguinte. Em Tito 2, versículos 2 a 5, o apóstolo Paulo dá instruções específicas aos mais velhos para que ensinem e guiem os mais jovens. Essa passagem revela claramente que Deus espera que os homens mais velhos assumam um papel ativo na formação espiritual das gerações mais novas. Sua idade não é um sinal de que seu tempo de influência terminou. É um indicador de que você tem mais sabedoria para compartilhar do que nunca. O salmista declara em Salmo 71, versículo 18: Mesmo na velhice e nas cãs, ó Deus, não me desampares, até que eu possa proclamar o teu poder à geração vindoura, a tua força a todos os que hão de vir. Esse versículo revela o anseio do coração de Davi de transmitir seu conhecimento sobre Deus aos que viriam depois dele. Ele entendia que tinha uma responsabilidade sagrada de não levar para o túmulo o que havia aprendido sobre o Senhor. Billy Graham reconheceu a importância vital de investir nas futuras gerações. Ao longo de seu ministério, ele dedicou tempo e recursos significativos para mentorear jovens evangelistas, pastores e líderes. Ele entendia que seu legado não consistia apenas no que ele próprio havia realizado, mas em como havia equipado outros para continuar a obra depois dele. Cada geração, disse Graham, tem a responsabilidade de passar o bastão da fé a seguinte: não podemos falhar nessa tarefa sagrada. Quando os homens mais velhos não investem nos mais jovens, cria-se uma lacuna perigosa. Os jovens ficam privados da sabedoria, perspectiva e discernimento que só vêm com anos de caminhada com Deus. As lições aprendidas ao longo de décadas de experiência se perdem, em vez de serem multiplicadas. O resultado é uma igreja enfraquecida, em que cada geração precisa reinventar a roda, em vez de construir sobre fundamentos sólidos. A solução bíblica para esse erro é clara. Busque intencionalmente oportunidades para investir nos mais jovens. Isso pode significar mentorear formalmente um jovem em sua igreja, compartilhar seu testemunho com grupos de jovens ou simplesmente estar disponível para aconselhar e encorajar aqueles que buscam sabedoria. Não subestime o poder de sua presença constante e de seu exemplo piedoso na vida dos mais novos. O investimento intergeracional não é uma via de mão única. Ao se conectar com gerações mais jovens, você também recebe o benefício da energia delas,
de suas perspectivas renovadas e de seu entusiasmo. Esse relacionamento mútuo fortalece todo o corpo de Cristo e fornece um antídoto contra o estancamento que muitas vezes ameaça na terceira idade. Provérbios 13, versículo 22, nos lembra: o homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos. Esse legado não é apenas sobre posses materiais, mas sobre um patrimônio espiritual que perdura por gerações. Ao investir nos jovens hoje, você está semeando sementes cujo fruto continuará se multiplicando muito depois que você partir para a presença do Senhor. O quarto erro que muitos homens cometem na terceira idade é apegar-se ao controle e não confiar em Deus. Você percebeu como, à medida que envelhecemos, pode aumentar a tendência de querer controlar tudo ao nosso redor? Essa luta pelo controle muitas vezes surge do medo, medo da incerteza, medo da perda, medo da irrelevância. Entretanto, a Bíblia nos ensina um caminho diferente: o caminho da rendição e da confiança no plano soberano de Deus. A história de Moisés nos oferece um exemplo poderoso de como passar o bastão com graça. Depois de décadas de liderança, Moisés preparou Josué para tomar o seu lugar. Em Deuteronômio 31, versículos 7 e 8, vemos Moisés comissionando Josué publicamente. Então Moisés chamou Josué e lhe disse, à vista de todo o Israel: sê forte e corajoso, pois tu entrarás com este povo na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor irá diante de ti, ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Moisés não se agarrou obstinadamente à sua posição ou autoridade. Ele reconheceu o plano de Deus para a transição e confiou que o Senhor continuaria sua obra por meio de Josué. Este é o modelo que Deus nos chama a seguir: soltar com graça, confiar plenamente e apoiar aqueles que virão depois de nós. Provérbios 3, versículos 5 e 6, contém uma instrução especialmente relevante na terceira idade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A tendência humana é confiar cada vez mais em nossa própria sabedoria e experiência à medida que envelhecemos. No entanto, Deus nos chama a uma confiança renovada e mais profunda nele, reconhecendo que sua sabedoria sempre supera a nossa. As consequências de se apegar ao controle são significativas. A ansiedade começa a dominar nossa vida enquanto lutamos para manter o controle em um mundo que muda rapidamente. Podem surgir conflitos familiares quando não permitimos que os mais jovens assumam suas próprias responsabilidades. E talvez o mais triste: perdemos a paz que vem de descansar plenamente na soberania de Deus. Billy Graham demonstrou uma bela disposição para entregar o controle à medida que envelhecia. Ele delegou gradualmente responsabilidades em sua organização, permitindo que líderes mais jovens tomassem decisões importantes. Quando cheguei aos meus anos avançados, comentou certa vez, descobri que uma das maiores bênçãos foi aprender a soltar e deixar que Deus trabalhasse por meio de outros. Meu papel mudou, mas não minha confiança no plano de Deus. A solução bíblica para esse erro é cultivar uma atitude diária de rendição a Deus. Comece cada manhã reconhecendo a soberania dele sobre sua vida e circunstâncias. Identifique áreas em que você está tentando manter o controle e entregue-as conscientemente ao Senhor em oração. Procure oportunidades de capacitar outras pessoas, reconhecendo que Deus pode estar levantando novos líderes para continuar sua obra. A ironia é que quando finalmente soltamos o controle, experimentamos uma liberdade e paz mais profundas. Como disse Jesus em Mateus 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Esse descanso é o presente especial que Deus oferece àqueles que confiam plenamente nele em seus anos de maturidade. Agora chegamos aos 3 erros mais graves que os homens devem evitar na terceira idade. Esses últimos 3 erros têm consequências particularmente profundas para nosso relacionamento com Deus e nosso bem-estar espiritual. Encorajo você a prestar atenção especial a esses alertas, pois abordá-los pode transformar completamente sua experiência na terceira idade. Mas antes de continuar, se esta mensagem está tocando seu coração, gostaria de pedir que você compartilhe este texto com alguém que poderia se beneficiar dessas verdades bíblicas. Talvez você conheça um irmão, amigo ou familiar que esteja lutando com algum desses erros. Sua disposição em compartilhar pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para experimentar uma renovação espiritual nesta fase crucial da vida. O 5º erro, e um dos mais destrutivos, é permitir que a amargura e a falta de perdão criem raízes no coração. Você já notou como, ao longo dos anos, as feridas não resolvidas podem se tornar cada vez mais pesadas? A terceira idade, muitas vezes, traz consigo tempo para refletir sobre o passado, e sem a graça de Deus, essa reflexão pode se tornar um terreno fértil para o ressentimento. Hebreus 12, versículo 15, nos adverte: Tende cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Essa metáfora de uma raiz de amargura é profundamente reveladora. Tal qual uma raiz, a amargura começa pequena e oculta, mas com o tempo cresce, aprofunda-se e eventualmente produz um fruto tóxico que contamina todas as áreas de nossa vida. As Escrituras são claras quanto à necessidade de perdoar. Em Efésios 4, versículos 31 e 32, somos instruídos: toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas de entre vós, bem como toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse mandamento não tem exceções por idade. Na verdade, torna-se mais urgente à medida que nos aproximamos do final da jornada terrena. Os efeitos do ressentimento não são meramente espirituais. Estudos médicos documentaram amplamente como a amargura contínua pode se manifestar em problemas físicos reais, desde pressão arterial elevada até sistemas imunológicos enfraquecidos. O estresse crônico associado ao ressentimento prolongado literalmente desgasta o corpo físico, acrescentando sofrimento desnecessário a nossos anos de maturidade. Billy Graham observou de perto os efeitos devastadores da falta de perdão na vida de muitas pessoas idosas. Um dos fardos mais pesados que algumas pessoas carregam na velhice, ressaltou, é o peso da amargura acumulada ao longo de uma vida. Mas também vi a transformação milagrosa que ocorre quando finalmente decidem entregar esse peso aos pés de Cristo. A amargura cria uma distância entre nós e Deus. Jesus ensinou em Mateus 6, versículo 15: Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essa declaração solene nos lembra que nossa comunhão com Deus está intrinsecamente ligada à nossa disposição de estender aos outros a mesma graça que recebemos. A solução bíblica começa com o reconhecimento honesto de nossa amargura. Muitos homens negaram ou suprimiram suas feridas por anos, pensando que isso é um sinal de força. Contudo, a verdadeira força vem de enfrentar esses sentimentos e levá-los à cruz. O perdão bíblico não minimiza a ofensa, nem finge que ela não doeu. Pelo contrário, é uma decisão consciente de libertar o ofensor da dívida emocional que sentimos que ele nos deve. O processo de perdão muitas vezes começa com a oração.
Siga o exemplo de Jesus, que orou por aqueles que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Essa oração reconhece que, muitas vezes, as pessoas nos ferem a partir de suas próprias rupturas e limitações. A oração persistente por aqueles que nos feriram começa a abrandar nosso coração e permite que o Espírito Santo faça sua obra de cura. Lembre-se de que o perdão não é principalmente em benefício do ofensor, mas pela sua própria liberdade espiritual e emocional. Como alguém observou com sabedoria, apegar-se ao ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Ao perdoar, você não está dizendo que o que lhe fizeram estava certo. Está escolhendo não permitir que essa ofensa continue a ter poder sobre sua vida. A terceira idade pode ser um tempo de profunda cura interior se permitirmos que Deus trate de nossas raízes de amargura. Imagine chegar ao final de sua vida com um coração em paz, livre de ressentimentos antigos e cheio do amor e da graça de Deus. Este é o presente que o perdão oferece àqueles dispostos a seguir o caminho bíblico de libertar-se das ofensas passadas. O sexto erro, e um que pode ter consequências espirituais profundas, é descuidar da intimidade com Deus. Você notou como é fácil que sua vida espiritual se torne uma rotina vazia à medida que os anos passam? Muitos homens na terceira idade mantêm as formas externas da fé. Vão à igreja, leem a Bíblia ocasionalmente, oram antes das refeições, mas perderam a conexão íntima e pessoal com o Deus vivo. Eles trocaram a paixão pelo ritual, o fogo pelas cinzas. O rei Davi entendia a importância vital de manter um relacionamento vibrante com Deus, mesmo em seus anos de velhice. Em Salmo 63, versículo 1, seu coração clama: Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te busco. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito numa terra seca e cansada, onde não há água. Esta não é a oração de um iniciante espiritual, mas de um homem maduro que havia caminhado com Deus por décadas e ainda sentia uma fome profunda pela presença dele. A rotina espiritual sem profundidade é como um casamento em que o casal compartilha o mesmo teto, mas parou de compartilhar o coração. As ações externas continuam, porém a conexão íntima se desvaneceu. Muitos homens mais velhos caem nesse padrão, cumprindo seus deveres religiosos, enquanto seu coração se afasta cada vez mais de Deus. Não é que tenham abandonado a fé, simplesmente permitiram que ela se tornasse mecânica e previsível. A Bíblia nos adverte sobre esse perigo em Apocalipse 2, versículos 4 e 5, onde Jesus diz à igreja de Éfeso: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Essa repreensão se aplica perfeitamente a muitos crentes idosos que um dia experimentaram um amor ardente por Cristo, mas permitiram que essa chama se apagasse ao longo do tempo. As consequências de descuidar da intimidade com Deus são devastadoras. A sequidão espiritual começa a caracterizar nossa experiência. A oração se torna um monólogo, em vez de um diálogo. A palavra de Deus já não fala de forma vívida ao nosso coração. E talvez o mais perigoso, perdemos o discernimento espiritual tão necessário para navegar pelos desafios complexos da vida. Billy Graham manteve disciplinas espirituais consistentes ao longo de toda a sua vida, inclusive em seus anos de velhice. Apesar de sua agenda lotada durante os anos de ministério ativo, ele dedicava tempo a cada manhã para oração e estudo das Escrituras. Essa prática continuou e até se aprofundou durante seus anos de maturidade, quando as limitações físicas reduziram suas atividades públicas. A oração, dizia Graham, não é simplesmente uma das coisas que faço. É o meu fôlego, meu sustento,
a essência do meu relacionamento com Deus. A solução bíblica para esse erro começa com um reconhecimento honesto de nossa condição espiritual. Precisamos nos perguntar: ainda me maravilho com a graça de Deus como no começo? Meu tempo com o Senhor é revigorante e transformador? Ou se tornou uma obrigação religiosa? Sinto a presença de Deus em minha vida diária? Ou ela parece distante e abstrata? O processo de renovação espiritual muitas vezes começa com arrependimento. Precisamos reconhecer diante de Deus que permitimos que outras coisas, até mesmo coisas boas, como ministério, família ou responsabilidades, deslocassem nosso relacionamento primordial com Ele. Esse arrependimento não é apenas por ações específicas, mas pela negligência gradual que corroeu nossa intimidade com o Senhor. A restauração da intimidade com Deus exige intencionalidade. Na terceira idade, quando as demandas profissionais geralmente diminuem, temos uma oportunidade única de aprofundar nossa vida devocional. Estabeleça um horário regular para encontros significativos com Deus. Crie um espaço tranquilo em seu lar dedicado à oração e ao estudo bíblico. Considere adotar práticas espirituais como jejum, meditação na Escritura ou manter um diário de oração para revitalizar sua caminhada com o Senhor. Salmo 92, versículos 13 e 14, oferece uma bela promessa para aqueles que mantêm sua vitalidade espiritual na velhice. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos. Serão cheios de vigor e verdejantes. Essa imagem de crescimento contínuo e frutificação é o plano de Deus para a sua vida espiritual, independentemente da sua idade. A terceira idade pode ser um tempo de intimidade sem precedentes com Deus se reorganizarmos nossas prioridades. Com menos distrações e responsabilidades externas, podemos experimentar a presença do Senhor de maneiras que talvez não tenham sido possíveis em nossos anos mais ocupados. Este é o presente especial que esta fase da vida oferece àqueles que buscam diligentemente o Senhor. O sétimo e mais grave erro que os homens cometem na terceira idade é temer a morte em vez de se preparar para a eternidade. Você já sentiu aquele medo silencioso que surge em sua mente quando considera sua própria mortalidade? É natural que a perspectiva da morte provoque certa apreensão, mas a Bíblia nos mostra um caminho diferente. Um caminho marcado não pelo medo, mas pela esperança e pela preparação confiante. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo inspirador de como encarar o final da vida. Em 2 Timóteo 4, versículos 6 ao 8, ele escreve: "Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda." Observe como Paulo não fala da morte com temor, mas com a confiança serena de quem viveu bem e está preparado para o que vem a seguir. A perspectiva bíblica sobre a morte é radicalmente diferente da visão secular. Primeira, aos Coríntios 15, versículos 55 a 57, declara: "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo." Para o crente, a morte perdeu seu poder definitivo. Tornou-se uma transição, não um fim. O medo da morte pode se manifestar de várias maneiras. Alguns o expressam diretamente, confessando seu receio diante do desconhecido. Outros o demonstram de modo indireto, evitando qualquer conversa sobre o assunto ou fazendo planos elaborados para prolongar a vida a todo custo. Alguns canalizam esse medo em uma busca frenética por experiências mundanas, tentando aproveitar ao máximo seus anos restantes,
sem considerar seu significado eterno. As consequências de viver com medo da morte são profundas. A ansiedade constante rouba a alegria do presente. A incerteza sobre o futuro gera estresse e preocupação. Talvez o mais significativo seja que esse medo pode nos levar a tomar decisões que priorizam o temporário em detrimento do eterno, investindo nossos últimos anos em questões de importância passageira em vez de valor duradouro. Billy Graham falou frequentemente sobre a morte e a eternidade, especialmente em seus anos de maturidade. Pensei muito sobre a minha própria morte, compartilhou certa vez. Mas não tenho medo, porque sei que, quando fechar meus olhos para este mundo, os abrirei para ver Cristo. Essa confiança serena não surgiu do nada. Foi fruto de uma vida dedicada a Cristo e de uma compreensão profunda das promessas bíblicas sobre a eternidade. Graham costumava citar João 14, versículos 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa promessa de Cristo, de preparar-nos um lugar, transforma nossa perspectiva sobre a morte, convertendo-a em um retorno esperado para casa, e não em um desfecho temido. A solução bíblica para esse erro começa com uma avaliação honesta de nosso relacionamento com Cristo. Preparar-se para a eternidade não diz respeito apenas a ajustar assuntos terrenos, embora isso tenha seu lugar, mas a garantir que estamos em um relacionamento correto com Deus. 1 de João 5, versículo 13, nos assegura: Estas coisas vos escrevi, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Essa certeza é o alicerce de uma velhice livre do medo da morte. A preparação prática para a eternidade envolve vários aspectos. Primeiro, confirmamos e aprofundamos nosso relacionamento pessoal com Cristo, garantindo que nossa fé esteja firmemente ancorada nele e não apenas em tradições religiosas. Segundo, vivemos com uma perspectiva eterna, avaliando nossas decisões diárias à luz de suas consequências eternas. Terceiro, investimos intencionalmente naquilo que perdurará além desta vida. Relacionamentos restaurados, discípulos formados, recursos dedicados ao avanço do reino de Deus. Filipenses 1, versículo 21, captura a atitude que devemos cultivar. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo passou a ver a morte não como uma perda, mas como lucro, não como algo a temer, mas como algo a antecipar. Essa perspectiva revolucionária está disponível a todo crente que compreende a esperança que temos em Cristo. A terceira idade oferece uma oportunidade única para reavaliar nossas prioridades e alinhá-las às realidades eternas. Com a sabedoria que vem de décadas de experiência, podemos ver com mais clareza o que realmente importa. Livres de muitas das pressões e distrações que dominaram nossos anos mais jovens, temos a oportunidade de concentrar nossos recursos, tempo, energia, relacionamentos, posses, naquilo que terá significado eterno. Imagine chegar ao final de sua vida com a mesma confiança tranquila que Paulo expressou. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Isso não é arrogância espiritual, mas o testemunho sereno de quem viveu com propósito e está preparado para encontrar seu Senhor. Essa é a herança que Deus oferece a todos os que confiam em Cristo e vivem com os olhos na eternidade. Ao refletirmos sobre esses 7 erros que os homens frequentemente cometem na terceira idade, é importante lembrar que Deus, em sua graça, sempre oferece um caminho de volta. Nunca é tarde demais para corrigir a rota, para renovar nossa visão e para experimentar a plenitude que Deus projetou para cada fase da vida,
incluindo os anos de maturidade. O primeiro erro que discutimos foi perder a visão do propósito divino, acreditando que nossa utilidade terminou simplesmente por termos atingido certa idade. A Bíblia nos mostra claramente que Deus continua chamando e capacitando homens e mulheres mais velhos para um serviço significativo. Como Abraão, que recebeu seu chamado mais importante aos 75 anos, nunca somos velhos demais para ser usados por Deus de maneiras poderosas. O segundo erro foi descuidar da comunidade de fé, isolando-nos da igreja e de relacionamentos espirituais significativos. As Escrituras nos lembram que fomos criados para a comunhão, que precisamos do encorajamento, da prestação de contas e do apoio que somente o corpo de Cristo pode prover. Na terceira idade, essa conexão se torna ainda mais vital para nosso bem-estar espiritual e emocional. O terceiro erro identificado foi deixar de investir nas novas gerações, falhando em transmitir nossa sabedoria, experiência e fé àqueles que vêm depois de nós. Deus desenhou um sistema em que cada geração nutre e equipa a próxima, e os homens mais velhos têm uma responsabilidade especial de mentorear e discipular os mais jovens. O quarto erro foi apegar-se ao controle e não confiar em Deus, lutando para manter as rédeas de nossas circunstâncias, em vez de descansar na soberania divina. Assim como Moisés, que preparou sabiamente Josué para sucedê-lo, somos chamados a soltar com graça, confiando que Deus continuará sua obra por meio daqueles que virão depois de nós. O quinto erro, especialmente perigoso, foi permitir que a amargura e a falta de perdão criassem raízes em nosso coração. As Escrituras nos alertam sobre a raiz de amargura que pode contaminar toda a nossa vida e nos separar da comunhão com Deus. O perdão não é opcional para o crente. É uma expressão necessária da graça que nós mesmos recebemos. O sexto erro foi descuidar da intimidade com Deus, permitindo que nosso relacionamento com o Senhor se tornasse rotineiro e superficial. Assim como Davi, que manteve uma fome apaixonada por Deus mesmo em seus anos avançados, somos chamados a buscar continuamente uma comunhão renovada e profunda com nosso Pai Celestial. E, finalmente, o sétimo e mais grave erro foi temer a morte, em vez de nos prepararmos para a eternidade. A Bíblia nos oferece uma perspectiva transformadora sobre a morte, apresentando-a não como um fim temido, mas como uma transição para a presença plena de Cristo. Como Paulo, podemos aprender a enxergar a morte não como perda, mas como ganho, antecipando-a com esperança e não com ansiedade. Você reconhece algum desses erros em sua própria vida? Se sim, lembre-se de que a graça de Deus é sempre suficiente. Sua misericórdia se renova a cada manhã. Não importa quantos anos você já viveu ou há quanto tempo caminha por trilhas equivocadas, hoje você pode escolher um caminho diferente. Hoje você pode começar a abraçar o plano de Deus para sua terceira idade, um plano repleto de propósito, significado e esperança. Billy Graham, que viveu até os 99 anos, demonstrou que a terceira idade pode ser um tempo de grande influência espiritual quando vivida de acordo com princípios bíblicos. Até o fim de sua vida, ele manteve uma visão clara de seu propósito, valorizou a comunidade de fé, investiu em gerações futuras, confiou na soberania de Deus, praticou o perdão, cultivou intimidade com o Senhor e antecipou a eternidade com alegria em vez de medo. A velhice, refletiu Graham, em seus últimos anos, pode ser o capítulo mais rico e gratificante de toda a vida quando vivida com a perspectiva correta. Não se trata de se apegar desesperadamente ao passado, mas de abraçar o que Deus ainda deseja fazer em e através de nós. Cada dia é um presente, cada momento uma oportunidade de crescer em graça e conhecimento do nosso Senhor. Em Isaías 40, versículo 31,
encontramos uma promessa especialmente significativa para os homens na terceira idade. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa renovação de forças não é essencialmente física, mas espiritual, permitindo que continuemos nossa caminhada com Deus com vigor e propósito, apesar das limitações que vêm com a idade. A velhice, segundo a perspectiva bíblica, não é um tempo de declínio e desespero, mas de maturidade e frutificação. Tal como uma árvore que resistiu a décadas de tempestades e cresceu forte e firme, o homem piedoso em seus anos de maturidade está profundamente enraizado na verdade de Deus, estendendo galhos que fornecem sombra e refúgio a outros, e produzindo frutos que nutrem aqueles ao seu redor. Provérbios 16, versículo 31, declara: coroa de honra são os cabelos brancos, quando se acham no caminho da justiça. Essa coroa não é automática apenas por acumular anos. Ela vem de permanecer no caminho da justiça, de viver uma vida consistentemente alinhada com os princípios e prioridades de Deus. É o resultado de escolhas diárias que, acumuladas ao longo de décadas, formam um caráter que honra ao Senhor. A terceira idade apresenta desafios únicos. É verdade. O corpo começa a mostrar sinais de desgaste. As capacidades físicas diminuem, pessoas queridas partem. Os papéis que antes definiam nossa identidade mudam ou desaparecem. Todavia, a perspectiva bíblica nos lembra que mesmo esses desafios têm propósito nas mãos soberanas de Deus. Segunda aos Coríntios 4, versículos 16 ao 18, oferece uma perspectiva transformadora. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Essa passagem reconhece a realidade do desgaste físico, mas a situa no contexto de uma renovação espiritual contínua e de uma preparação para a glória eterna. As limitações físicas da terceira idade, vistas corretamente, podem se tornar catalisadoras para o crescimento espiritual. Quando não podemos depender de nossa própria força, aprendemos a confiar mais profundamente na de Deus. Quando nosso horizonte temporal se encurta, nossa perspectiva eterna se aguça. Quando nosso corpo falha, nossa apreciação pela redenção final prometida em Cristo se aprofunda. Billy Graham refletiu sobre essa paradoxal realidade em suas memórias. À medida que meu corpo enfraqueceu, meu espírito se fortaleceu. Passei a vivenciar a verdade das palavras de Paulo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Segunda aos Coríntios 12, versículo 10. As limitações que antes eu consideraria obstáculos, agora as vejo como oportunidades para depender mais completamente da graça de Deus. A velhice também oferece uma oportunidade única para a integração da vida. Após décadas acumulando experiências, relacionamentos e aprendizados, a terceira idade nos concede tempo para refletir, sintetizar e extrair significado da história de nossa vida. Podemos começar a enxergar com mais nitidez o fio condutor da fidelidade de Deus, reconhecendo sua mão diretora, até mesmo nos capítulos mais difíceis de nossa trajetória. Esse processo de integração nos permite transmitir não apenas informação, mas sabedoria às gerações mais novas. Não comunicamos apenas o que fizemos, mas o que aprendemos. Não apenas nossos acertos, mas também nossos fracassos e as lições que deles derivamos. Essa é uma função vital que a Bíblia atribui especificamente aos mais velhos na comunidade de fé. Em Salmo 71, versículos 17 e 18, o salmista ora: Ó Deus, Tu me ensinaste desde a minha mocidade, e até agora
tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora que estou velho e de cabelos brancos, ó Deus, não me desampares, até que eu anuncie a tua força à geração vindoura e o teu poder a todos os que hão de vir. Observe a conexão entre a experiência de vida, tu me ensinaste desde a minha mocidade, e o propósito na velhice, até que eu anuncie a tua força à geração vindoura. As décadas de caminhada com Deus nos preparam para cumprir essa função vital de transmissão espiritual. É importante lembrar que a Bíblia nunca apresenta a velhice como desculpa para a complacência espiritual ou o estancamento. Na verdade, as Escrituras apresentam consistentemente exemplos de homens e mulheres cujo impacto espiritual aumentou, não diminuiu, em seus anos de maturidade. Abraão gerou Isaque aos 100 anos e se tornou pai de muitas nações. Moisés libertou Israel do Egito aos 80 anos. Ana, a profetisa, já avançada em idade, servia a Deus com jejuns e orações noite e dia, e foi uma das primeiras a reconhecer o Messias. Lucas 2, versículos 36 a 38. Esses exemplos bíblicos desafiam a mentalidade contemporânea, que muitas vezes enxerga a terceira idade principalmente como um tempo de lazer e autossatisfação. A perspectiva cultural popular retrata a aposentadoria como um momento para finalmente viver para si mesmo, para buscar hobbies, viajar e desfrutar os frutos do trabalho de toda uma vida. Embora essas atividades tenham seu lugar, a perspectiva bíblica é muito mais profunda e significativa. A terceira idade como um tempo de serviço renovado, testemunho poderoso e liderança espiritual. Billy Graham observou essa disparidade entre as perspectivas culturais e bíblicas. Nossa sociedade muitas vezes vê a velhice como um problema a ser administrado, mas Deus a vê como uma oportunidade a ser aproveitada. O mundo diz que é hora de desacelerar, mas Deus diz que é hora de reenfocar. A cultura sugere que nossos melhores anos ficaram para trás, mas Deus diz que o melhor pode estar por vir se andarmos fielmente com Ele. Em nossa cultura obcecada pela juventude, os homens mais velhos muitas vezes lutam com sentimentos de irrelevância e marginalização. A Bíblia oferece um antídoto poderoso para essa mentalidade, assegurando aos homens na terceira idade que seu chamado continua sendo vital. Seu testemunho é poderoso e sua contribuição para o reino de Deus é essencial. A velhice não diminui, mas potencialmente aumenta nossa capacidade de impactar eternamente a vida dos outros. Talvez você esteja se perguntando como evitar esses 7 erros e abraçar plenamente o plano de Deus para sua terceira idade. Permita-me oferecer algumas sugestões práticas para aplicar essas verdades bíblicas ao seu dia a dia. Primeiro, reconheça que Deus ainda tem um propósito para você. Peça-lhe especificamente que revele como Ele deseja usá-lo nesta fase de sua vida. Esteja atento às oportunidades de serviço que se alinham com seus dons, experiência e capacidades atuais. Lembre-se de que seu impacto pode ser profundo, mesmo que opere em uma escala mais íntima do que em anos anteriores. Segundo, faça da comunidade de fé uma prioridade. Comprometa-se a participar regularmente do culto comunitário. Busque conectar-se com outros crentes em um pequeno grupo, onde você possa experimentar comunhão autêntica e prestação de contas. Não permita que desafios físicos impeçam essas conexões vitais. Se necessário, peça ajuda para superar barreiras práticas. Terceiro, busque intencionalmente oportunidades de investir nas gerações mais jovens. Considere oferecer-se como mentor para um homem mais novo em sua igreja. Compartilhe seu testemunho e as lições que aprendeu ao longo de sua vida. Escute com interesse genuíno e ore fielmente por aqueles que Deus colocou em seu caminho. Quarto, pratique a rendição diária à soberania de Deus. Comece cada manhã reconhecendo o controle dele sobre sua vida e circunstâncias.
Identifique áreas em que você tende a se apegar demais ao controle e entregue-as conscientemente ao Senhor. Busque sua direção antes de tomar decisões importantes, confiando que a sabedoria de Deus supera amplamente a sua. Quinto, aborde de forma proativa qualquer raiz de amargura em seu coração. Faça um inventário honesto de relacionamentos em que possa haver ressentimento ou falta de perdão. Leve essas feridas à cruz, pedindo que Deus lhe dê a graça para perdoar como você foi perdoado. Se for apropriado e possível, busque reconciliação com aqueles de quem você se distanciou. Sexto, renove sua busca pela intimidade com Deus. Defina um tempo e um local consistentes para se encontrar diariamente com o Senhor. Encare esse período não como uma obrigação religiosa, mas como um encontro com aquele que o ama mais profundamente do que qualquer outro. Experimente diferentes formas de oração e estudo bíblico para manter seu tempo com Deus fresco e significativo. Sétimo, viva cada dia com a eternidade em mente. Lembre-se de que esta vida é apenas o prefácio de uma história muito maior. Avalie regularmente suas prioridades e decisões à luz de suas implicações eternas. Permita que a esperança da glória futura informe sua perspectiva sobre os desafios do presente, sabendo que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, versículo 18. Como Billy Graham expressou belamente, a vida é breve, como diz a Bíblia, é apenas um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Tiago 4, versículo 14. Mas podemos ter uma vida de valor e significado quando conhecemos a Cristo e vivemos cada dia à luz das realidades eternas. Esta é a essência de uma terceira idade vivida de maneira bíblica. Reconhecer a brevidade da vida, mas aproveitar cada momento para propósitos eternos. A maioria dos homens chega à terceira idade tendo acumulado recursos significativos, conhecimento, experiência, relacionamentos, talvez bens materiais. A pergunta crucial não é apenas o que acumulamos, mas como o investiremos nos anos que nos restam. A parábola dos talentos em Mateus 25 nos lembra que Deus espera que administremos sabiamente o que Ele nos confiou, buscando multiplicar seu impacto para o seu reino. A grande tragédia da vida, refletiu Graham, não é chegarmos ao fim dela, mas desperdiçarmos o tempo que nos foi dado. A terceira idade apresenta uma oportunidade única de avaliar como estamos usando os recursos que Deus nos confiou e de fazer ajustes intencionais para maximizar nosso impacto eterno. Para alguns homens, isso pode significar uma mudança dramática nas prioridades e atividades. Para outros, pode envolver um aprofundamento e refino de compromissos já existentes. Para todos, requer disposição de examinar honestamente nossa vida à luz da palavra de Deus e de realizar as mudanças necessárias, independentemente de quão arraigados estejam nossos padrões atuais. Arrependi-me de muitas coisas em minha vida, compartilhou Graham em suas memórias, mas nunca me arrependi de ter colocado Cristo em primeiro lugar e de segui-lo aonde quer que ele me conduzisse. Essa devoção singular a Cristo é a chave para evitar os 7 erros que discutimos e para experimentar a plenitude que Deus planejou para a nossa terceira idade. Sua história ainda não terminou. O último capítulo pode ser o mais significativo de todos, se você permitir que Deus seja o autor. Ele tem propósitos para a sua vida que transcendem as limitações físicas, as circunstâncias em mudança ou as expectativas culturais. Como Paulo, você pode dizer com confiança: não que eu o tenha já recebido ou tenha já chegado à perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 12. Você se lembra da pergunta com a qual começamos? A sua vida na terceira idade está realmente alinhada com o que Deus espera de você?
Se você identificou áreas em que caiu em um ou mais desses 7 erros, agora é o momento de fazer uma mudança. Não adie a decisão de viver plenamente para Cristo nos anos que lhe restam. Como diz Hebreus 3, versículo 15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Billy Graham, refletindo sobre sua própria jornada de fé ao longo de muitas décadas, observou: algumas pessoas temem que a velhice roube sua alegria ou seu propósito, mas descobri que pode ser exatamente o oposto. Quando caminhamos com Deus, os anos de maturidade podem trazer uma paz e uma satisfação que talvez não tenhamos experimentado em fases anteriores da vida. Essa paz não provém de circunstâncias externas favoráveis, mas de um relacionamento interno e profundo com o Deus vivo. Em uma cultura que idolatra a juventude e teme o envelhecimento, a mensagem bíblica sobre a terceira idade é profundamente contracultural. Enquanto o mundo vê a velhice como um problema, Deus a vê como uma oportunidade. Enquanto a sociedade sugere que seus melhores dias ficaram para trás, as Escrituras declaram que eles podem estar ainda por vir. Enquanto muitos temem que a relevância diminua com a idade, a Bíblia ensina que a influência espiritual pode crescer. A diferença entre uma velhice vivida em plenitude e outra marcada pelo arrependimento muitas vezes se resume às escolhas que fazemos hoje. Cada decisão de buscar mais a Deus, de investir em relacionamentos significativos, de servir aos outros com os dons que Ele lhe deu e de viver com a eternidade em vista, conduz você a uma velhice caracterizada por contentamento, propósito e esperança. 2 Pedro 3, versículo 18, nos exorta: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Note que não há limite de idade para esse mandamento. O crescimento espiritual é a vontade de Deus para todos os crentes, independentemente de sua idade cronológica. A terceira idade não é exceção a esse chamado ao desenvolvimento contínuo. Na verdade, pode oferecer oportunidades únicas para um crescimento acelerado, se aproveitarmos sabiamente o tempo e os recursos que Deus nos deu. À medida que você avança em anos, lembre-se de que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, serão cheios de vigor e verdejantes. Salmo 92, versículos 13 e 14. Essa promessa não é automática. Depende de permanecer plantado na presença e nos propósitos de Deus. Mas, para aqueles que mantêm essa conexão vital, a frutificação contínua está garantida, mesmo na velhice. Talvez você se pergunte: é realmente possível evitar esses erros? Posso verdadeiramente experimentar uma terceira idade cheia de propósito e significado? A resposta bíblica é um retumbante sim. Não porque sejamos inerentemente fortes ou sábios, mas porque servimos a um Deus cuja graça é suficiente para nossas fraquezas e cujo poder se aperfeiçoa em nossa fragilidade. 2 Coríntios 12, versículo 9. O testemunho consistente das Escrituras é que Deus se compraz em usar vasos imperfeitos para seus propósitos perfeitos. Pense em Abraão e Sara, cuja história mais significativa começou quando a maioria assumiria que seus anos produtivos haviam terminado. Considere Moisés, que passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para liderar o Êxodo aos 80 anos. Lembre-se de Caleb, que aos 85 anos declarou: dá-me, pois, este monte. Josué 14, versículo 12. Ainda ansioso para reivindicar territórios para Deus. Esses exemplos não são exceções à regra. Ilustram o princípio bíblico de que Deus continua chamando, capacitando e usando homens e mulheres fiéis ao longo de toda a sua vida terrena. Como Billy Graham expressou, Deus não nos aposenta do seu serviço. Ele pode mudar nossas atribuições conforme envelhecemos, mas nunca nos dispensa da responsabilidade
e do privilégio de servi-lo. Para alguns homens, os anos de maturidade podem representar o período de maior influência espiritual em toda a sua vida. Livres de muitas das pressões profissionais e familiares que dominaram décadas anteriores, podem agora investir mais plenamente em relacionamentos de mentoria, ministérios de oração e formas de serviço que exigem a sabedoria e paciência que só se adquirem com o passar dos anos. A combinação peculiar de tempo disponível, experiência acumulada e perspectiva madura cria uma plataforma única para o impacto no reino. A distinção crítica entre uma velhice amarga e uma velhice abençoada muitas vezes se resume a uma pergunta fundamental. Você está olhando principalmente para trás, com arrependimento, ou para a frente, com expectativa? Embora a reflexão sobre o passado tenha seu lugar, e certamente possamos aprender com experiências anteriores, a Bíblia consistentemente orienta nosso olhar para o que Deus ainda quer fazer. Como Paulo expressou: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Há uma aparente contradição no envelhecer cristão. À medida que nosso tempo terreno diminui, nossa perspectiva deve se expandir. Em vez de focalizarmos estreitamente preocupações imediatas e comodidades pessoais, somos chamados a elevar o olhar para realidades eternas. Como escreveu C.S. Lewis: se encontro em mim mesmo desejos que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. À medida que os prazeres e posses deste mundo revelam cada vez mais sua insuficiência, nossa sede pelo lar celestial deveria intensificar-se. Esse enfoque no eterno não nos torna menos eficazes no aqui e agora. Ao contrário, capacita-nos a viver nossos dias restantes com maior propósito e clareza. Quando nossas prioridades estão alinhadas com valores eternos, cada dia, não importando quantos ou quão poucos nos restem, pode ser vivido com significado e alegria. Uma das maiores tragédias, observou Billy Graham, é ver pessoas chegarem à maturidade ainda perseguindo as mesmas coisas passageiras que buscavam na juventude. A verdadeira alegria e propósito vem de fixar nossos olhos em Cristo e viver para aquilo que perdurará pela eternidade. Essa perspectiva transformada é a chave para evitar os 7 erros que discutimos e para abraçar plenamente o design de Deus para nossos anos de maturidade. Concluindo nossa exploração desses erros críticos e de suas soluções bíblicas, permita-me deixar um pensamento final. Em 2 Timóteo 4, versículo 7, Paulo escreve: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Observe que ele não diz: venci todos os combates ou corri perfeitamente. A fidelidade, não a perfeição, é o padrão de Deus. O que importa não é nunca tropeçarmos, mas continuarmos a nos levantar, confiando em sua graça e perseverando na fé até o fim. Talvez você tenha identificado áreas em sua vida em que tenha caído em um ou mais desses erros. A boa notícia é que, enquanto houver fôlego, há tempo para um novo começo. O Deus que promete: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5. Pode renovar sua visão, revitalizar seu propósito e restaurar sua alegria, independentemente de quantos anos você já viveu ou de quão longe tenha se desviado do plano dele. Sua história ainda está sendo escrita. Com a sabedoria de reconhecer esses erros e a determinação de seguir o caminho bíblico, seus anos de maturidade podem se tornar o capítulo mais impactante de toda a sua vida. Como Billy Graham afirmou com frequência: até que Deus me chame para casa, creio que Ele ainda tem trabalho para mim. O mesmo é verdade para você. Que Deus lhe conceda a graça para evitar esses erros e a força para abraçar seu propósito perfeito
para esta fase de sua vida. Que você possa dizer com o salmista: em ti, Senhor, me refugiei. Nunca seja eu envergonhado. Em ti, Senhor, busquei proteção. Por tua justiça, livra-me e resgata-me. Sê tu para mim uma rocha de abrigo, um lugar seguro onde eu possa sempre recorrer. Pois tu, ó Senhor Deus, és a minha esperança, a minha confiança desde a minha mocidade. E agora que estou velho e de cabelos brancos, ó Deus, não me desampares, até que eu anuncie a tua força à geração vindoura, o teu poder a todos os que hão de vir. Salmo 71, versículos 1 ao 18. Com essas palavras de fé e esperança, encorajo você a reavaliar seu caminho, renovar seu compromisso com Cristo e reivindicar o propósito divino que Deus estabeleceu para esta etapa da sua vida. O tempo é precioso, a missão é urgente e a recompensa é eterna. Como Billy Graham expressou em seus anos finais, não me preocupa o fato de envelhecer. O que me preocuparia seria envelhecer sem ter cumprido o propósito para o qual Deus me deixou na terra. Que você jamais conheça esse arrependimento. Que, ao contrário, pela graça de Deus, evite esses 7 erros e experimente a plenitude, o propósito e a paz que Ele destinou para a sua terceira idade. Que quando finalmente você se encontrar face a face com seu Salvador, possa ouvir aquelas palavras benditas: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, versículo 21. Esse é o chamado e a promessa que temos diante de nós. Essa é a esperança que transforma a nossa perspectiva sobre a velhice de um fardo a ser carregado em uma bênção a ser abraçada. Lembre-se das palavras de Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa de Deus para você hoje e em todos os dias que virão. Não um caminho sem desafios, mas uma jornada com propósito. Não uma vida sem limitações, mas uma existência sustentada por graça ilimitada. Não um final desolador, mas o prefácio glorioso de uma eternidade com Cristo. O que você fará com os dias que Deus lhe concedeu? Como viverá este capítulo de sua história? A escolha é sua e as consequências são eternas. Que o Senhor o guie enquanto você percorre esta fase vital, evitando esses erros perigosos e abraçando o propósito santo que Ele tem para a sua vida.